A maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam com cada coração. Com grande alegria, nos vemos uma vez mais reunidos em espírito e em verdade para o culto do Senhor, neste segundo domingo do tempo do Natal. A cor branca que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas nos recorda que a luz bendita que dos céus promana veio ao encontro da realidade das nossas vidas. Na pessoa de Jesus, o Cristo, o bendito Salvador, o Filho de Deus enviado a este mundo para conquistar-nos a salvação e a vida perenal. Estamos vivendo o tempo litúrgico do Natal e com corações transbordantes de alegria é que tomamos parte nesta santa celebração, cantando ao Salvador. Cântico ao Salvador é o cântico de número 40 do Inário Novo Cântico, o qual vamos entoar, dirigidos pela maestrina Helen Heinze, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Feche os seus olhos, corações ao alto, nós vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, com alegria, com devoção, nos colocamos diante de Ti uma vez mais neste dia que é Teu. E pela Tua graça cremos que somos aceitos em Tua santa presença e habilitados pelo Teu Espírito, adoramos-Te e louvamos-Te. Bendizemos-Te, pois só Tu és Deus e Senhor sobre todas as coisas. Louvamos-Te, pois, a despeito de toda a Tua glória, vieste ao nosso encontro, na pessoa de Jesus, o Cristo, trazer-nos a bênção da redenção dos pecados, a salvação e a vida perenal. Nos alegramos sobremaneira neste tempo do Natal, recordando aquilo que fizeste por nós, tudo aquilo que ainda fazes e tudo que hás de fazer, nós te exaltamos, ó Deus bendito e providente, Senhor nosso, Deus da nossa salvação. Oramos no nome santo de Jesus, o Messias prometido, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Louvai seu santo nome, exaltemos a Deus com o canto do coro Aidea Moraes, de Keith Hampton, sob a direção da maestrina Helen Heinze, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana, com a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral.
Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, para a leitura do Salmo de hoje, é o Salmo de número 84. Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, um Salmo de número 84, salmo tão conhecido da igreja que inspira tantas e tão belas canções. Faremos a sua leitura completa desde agora, desta palavra que fala assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada a nós por intermédio do salmista nos fala do seu prazer na presença do Deus da sua salvação. Como é reconfortante estarmos debaixo da graça do Todo-Poderoso e saber que somos objeto do seu amor. Isso nos convida à fé e à entrega dos nossos corações aos seus cuidados, mediante a oração. Convido você, portanto, neste momento, a alguns instantes de silêncio, de recolhimento. Vamos conversar com o Pai Celeste no íntimo. Vamos fazer a Ele a confissão dos nossos pecados e receber das suas dadivosas mãos o renovo que vem com o seu perdão. Vamos apresentar-lhe os nossos motivos de súplica e interceder em favor dos nossos queridos, que ora anseiam por um socorro divino. Se você puder, faça-o de joelhos. Coloquemo-nos assim diante do trono da graça do poderoso Deus. Ah, Senhor, como é bom sabermos que podemos buscar-te, fazendo na certeza de achar-te. Temos por certo que as nossas preces não se dissipam com o vento, mas são recolhidas por ti em teu trono de graça e respondidas desde o mais alto dos céus em amor. Tua palavra nolo testifica e nossa experiência contigo o confirma. És verdadeiramente o Deus fiel, cujas promessas de graça se cumprem cabalmente na vida daqueles que são teus. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva sobremodo preciosa do teu perdão, que é sem par, pois tão somente em ti o podemos encontrar. Te agradecemos pela tua paz, que vem então fazer morada em nossos corações, que permeia todo o nosso viver e nos habilita ao enfrentamento das lutas do cotidiano com muita propriedade, na certeza da vitória que é alcançada no poder do Santo Espírito e em nome de Jesus. Te bendizemos pelo teu cuidado para com os nossos queridos, pois tens cuidado das nossas famílias e tens sustentado aqueles a quem amamos. Rogamos-te, Senhor, que permaneças conosco, dando-nos direção segura para a caminhada, provimento, sustento, proteção. E que as nossas vidas em Ti floresçam para a glória do Teu nome e para a bênção de muitos.
Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Nós oramos no nome santo do Cristo, teu Filho, aquele que veio a este mundo e, assunto aos céus, virá outra vez. O Salvador bendito, nosso Senhor Jesus. Amém. Informo a Igreja com pesar que, na semana que passou, foi chamada à presença do Senhor nossa irmã Leonie França Kuhn, aos 97 anos de idade, após um custoso período de internação e um prolongado processo de lutas no âmbito de sua saúde. Leonie, por fim, descansou nos braços do Pai. Ela, que era natural de Natividade, no interior do estado do Rio de Janeiro, nascida em 22 de maio do ano de 1924, filha do senhor João Rodrigues França Filho e da senhora Filomena Filgueiras França. Ela recebeu o sacramento do batismo ainda na sua infância, no dia 1º de outubro do ano de 1926, quando tinha 2 aninhos de idade, na igreja de Arrozal de Santana, através da ministração do reverendo J. Martino. Fez a sua pública profissão de fé no início da adolescência, na igreja presbiteriana de Itaperuna, em 20 de outubro de 1936. Por fim, foi admitida por jurisdição e a pedido a membresia da nossa Igreja Presbiteriana de Copacabana em 22 de setembro de 1974. Naquela ocasião, a nossa comunidade comemorava o seu 61º aniversário, 61 anos de vida organizada aqui neste lugar, e recebia como presente vivo e das mãos de Deus sua filha Leonie, nossa irmã, que permaneceu como membro ativo, em plena comunhão com a Igreja, aqui nesta comunidade de fé, por 47 anos ininterruptos. Uma presença assídua e ativa aos nossos cultos e programações as mais diversas, enquanto a saúde lhe permitiu proceder assim. Integrou a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF Copacabana, e vários dos nossos grupos corais, entre eles o Coral da Salmodia e o Coral da SAF. Nós bendizemos ao Senhor pela vida frutuosa e pela passagem da sua serva Leonie França Kuhn aqui entre nós. Quando os nossos caminhos se encontraram, isto não foi por obra do acaso, mas da divina providência. E, por certo, podemos colher preciosas lições e muitos frutos deste valoroso convívio. Rogamos ao Senhor que esteja ministrando conforto, consolação e paz aos corações enlutados. E eu convido você, portanto, agora a um ato de oração. Falemos com Deus. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai Celestial, pela preciosa vida de tua serva Leonie França Kuhn. Te bendizemos pela sua passagem entre nós e por tudo que esta passagem nos legou. Momentos preciosos de convívio, preciosas lições aprendidas, preciosos testemunhos de fé e de vida piedosa e de fidelidade à causa do Evangelho também. Te bendizemos, Senhor, por tudo isto que Leonie significou e ainda significa para esta comunidade de fé, para todos nós que com ela podemos ladear. E por este presente vivo que um dia nos deste
e que por 47 anos ininterruptos esteve no meio de nós. Agora, Senhor, que Leoni passou a morada celestial, fica entre nós um vazio, e em muitos corações pesa com o luto a dor da saudade. Nós rogamos o teu consolo, o conforto que somente o Espírito Santo pode prover aos nossos corações enlutados. Que o teu agir instaure em nosso ser a paz, que excede todo o entendimento e só tu podes dar. E com ela, fortalece-nos na fé, pois cremos verdadeiramente em Jesus Cristo e assim cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna e cremos que esta morte carnal não enseja o término da caminhada, mas apenas de uma etapa, pois um dia estaremos reunidos outra vez contigo para a eternidade que não passará jamais, quando já não haverá mais luto, nem tristeza, nem saudade, mas antes a plenitude da tua graça na plenitude do teu reino. Esta é a nossa oração, feita com fé, humildade, piedade, gratidão. Oramos no nome santo de Jesus, a ressurreição e a vida. Amém. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrerá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Palavras da salvação. Chegamos ao ato do ofertório, momento que em nossa tradição litúrgica ocupa lugar muito especial. Haja vista que é um grande privilégio para nós, crentes, podermos tomar parte na obra de Deus com os recursos que Ele mesmo confiou aos nossos cuidados e para o nosso desfrute. Ele não precisa de nós, de forma alguma. Nós é que precisamos dele. No entanto, pela sua graça, nos concede este favor, tornando-nos partícipes, assim, dessa causa tão nobre, a mais excelente de todas, a causa do Evangelho. Para participar desse ato, você pode servir dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça seu depósito, transferência, Pix, da forma mais segura. Participe, seja uma bênção na vida da sua igreja, pois, por certo, a sua igreja é uma bênção na sua vida também. Vamos orar e pedir a Deus que consagre esses recursos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pelo privilégio que é participar deste ato, tomar parte nesta obra que é tua e não de homens, e nos fazermos assim partícipes da causa do teu reino. Rogamos-te, Senhor, que abençoes os recursos entregues aos cuidados da igreja, os nossos dízimos, as nossas ofertas, expressões de gratidão, de reconhecimento ao teu agir e do desejo de mantermos-nos fiéis ao Deus fiel. Abençoa-nos e usa-nos como queres, para o avanço do teu reino. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. E nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Amém. O Deus de amor é o cântico de número 43 do Inário Novo Cântico, que vamos entoar, conduzidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana.
convido você onde está, se você puder fazê-lo, abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos abrir juntos em Mateus no capítulo 2 e leremos então desde o versículo 1 ao versículo número 11. Encontre na sua Bíblia no Novo Testamento, portanto, o Evangelho de Mateus, e em Mateus, capítulo 2, leremos aí, desde o versículo 1 ao versículo de número 11, diz-nos assim a Escritura. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O rei Herodes está alarmado. É o que diz-nos o evangelista, neste texto que é tão conhecido e tão tradicionalmente revisitado neste tempo de Natal. O texto que narra a visita dos tais magos vindos do Oriente. O rei Herodes está alarmado. O rei Herodes era uma figura muito interessante. Um tirano muito caprichoso, crudelíssimo. Disse que matou uma boa parte da sua família para conseguir se estabelecer no poder. E, assim como fizera com os seus, fizera com muitos que pareciam ameaçar-lhe a posição. Executou a muitos rabinos, inclusive. E isso fez com que a sua fama figurasse na história como a fama de um tirano louco. Um homem muito violento, por certo. Famoso pelas suas construções extraordinárias, suas obras megalômanas, projetos arquitetônicos que repercutem na história até hoje. Inclusive, a própria restauração do Templo de Jerusalém, que faz com que o templo da época de Jesus seja chamado de o Templo de Herodes. O rei Herodes, que tinha traços constantes de comportamento paranoico, está alarmado com esta figura que surge agora e que, em alguma medida, parece insinuar-se como um pretendente ao trono. Este bebê, que vai sendo visto desde sua chegada como um possível descendente de Davi e pretendente ao trono de Jerusalém. Um problema, por certo, como tantos outros, que deve ser eliminado.
É desta maneira que Herodes recebe a notícia. Mas a nossa reflexão de hoje não tem o seu foco voltado para a figura de Herodes, por certo, uma figura que desperta-nos a curiosidade. Estamos hoje voltando os nossos olhos para as outras figuras que com ele tomam parte e protagonizam este relato. A figura destes tais magos vindos do Oriente. Sabe-se pouco de verdade acerca destes homens, mas fala-se muito acerca dos mesmos e especula-se um bocado também. Quantos seriam? Não sabemos dizer. O Evangelho não nos dá essa informação. Mas, segundo a tradição, seriam 3. Essa conclusão advém do fato de que 3 presentes são listados ao final do relato: ouro, incenso e mirra, supondo-se então para cada presente um presenteador. Quais os seus nomes? Bom, o Evangelho também não diz, mas a tradição já os cunhou: Melquior, Baltazar e Gaspar. Seria isto mesmo? Não sabemos, talvez nem seja tão importante. Magos? Que tipo de magia praticavam? Também não poderemos dizer com segurança. Afinal, desde o ponto de vista do povo da Bíblia, magia é um conceito bastante elástico, é uma rubrica muito abrangente, um guarda-chuva grande, debaixo do qual conseguimos colocar muita coisa e coisas muito diferentes. De onde eles vêm? De que lugar no Oriente? Também não é fácil dizê-lo. Afinal, Oriente é também um conceito grande, elástico, que dá conta de muita coisa e de coisa muito diferente. Mas algumas conjecturas podemos fazer e elas até nos parecem bastante razoáveis. Vemos que quando o povo da Bíblia lida com o Oriente, de um modo geral, não lida com um Oriente que esteja mais distante do que a Mesopotâmia. Não temos informações de que o povo da Bíblia lide com o Oriente no que nos referimos a Extremo Oriente, com povos do Extremo Oriente ou mesmo do subcontinente indiano. Talvez esses homens misteriosos tenham vindo da Mesopotâmia. E note que eles possuem um interesse particular nos astros. Sabe-se que naquele tempo, na Mesopotâmia, a civilização que faz-se presente carrega impregnada em si a cultura persa. E a cultura persa é marcada por esse interesse astrológico, por assim dizer. Há inclusive uma religião calcada neste mesmo interesse, cujo nome referimos por zoroastrismo. E talvez aqueles homens fossem praticantes destas tradições. Estavam olhando para os céus, buscando compreender o cosmos, inclusive desde uma perspectiva espiritualizada ou espiritualizante e não meramente científica. Até porque, no mundo antigo, religião e ciência não são domínios tão distintos quanto os concebemos no tempo que se chama hoje. Mas parece certo afirmar que esses homens são de um povo estranho ao povo judeu. Sim, não fazem parte do povo da aliança. São gentios, por assim dizer.
Também nos parece claro que não participam da fé professada em Israel, mas de outra ou outras, vai saber. Também nos parece certo que, sendo de natureza gentílica e, consequentemente, pagã, não seriam figuras aprováveis aos olhos das tradições de Judá. Muito pelo contrário, seriam antes considerados impuros e reprováveis. Mas é certo também dizer que esses homens seguramente eram buscadores. Estavam interessados em conhecer, em obter informação, em aproximar-se de algo que lhes parecia deveras precioso. E foi então que Deus a eles se revelou. Da maneira como sempre o faz. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que se alegra em dar-se a conhecer. Pelo menos isto é algo que podemos perceber com bastante clareza no curso de toda a saga bíblica. Sim, porque a Bíblia não é exatamente um livro narrativo, mas há uma narrativa que a perpassa como um todo. E em toda esta narrativa podemos constatar o modo como Deus insistentemente está se revelando aos homens, dando-se a conhecer. Parece-nos claro que Ele tem prazer em fazê-lo. E foi isto que fez. Deus se revela das maneiras mais inusitadas, imprevisíveis. Lança a mão dos recursos que quer, da maneira que quer, quando quer. Naquela ocasião, serviu-se dos astros, ou de uma estrela em particular. A estrela de Belém, como ficou conhecida em nossas tradições. E através desta estrela se manifestou àqueles homens estranhos dos quais tão pouco podemos saber. Revelou-se, como revela-se sempre, ainda que nem sempre seja percebido. Sim. De fato, a revelação de Deus é algo contínuo e ininterrupto. Tão grande é o seu desejo por dar-se a conhecer. O salmista, no Salmo 19, inclusive nos ensina declarando: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E prossegue o salmista, falando-nos do modo como a criação, em todo o tempo e com singular eloquência, está nos dando revelações acerca do Todo-Poderoso. E criação nunca nos falta ao redor para que a possamos contemplar. No entanto, sensibilidade ao olhar, isso nos falta bastante e com frequência. Sim, porque se por um lado Deus está sempre se revelando, não é sempre que o estamos buscando. Sim, somos assim dispersivos, temos um olhar prejudicado e deixamos escapar muita coisa preciosa, talvez a maior parte das coisas preciosas. Não sei por que o nosso olhar, inclusive, parece preferir aquilo que não é tão desejável assim. Haja vista o modo como os jornais são vendidos. Em geral, os mais vendidos são os que reportam as maiores desgraças. Revelação. O agir de Deus de um lado, busca o agir dos homens de outro. A sinergia destas coisas opera maravilhas. Ele se revelou e foi percebido, porque aqueles homens estavam atentos ao seu revelar.
Em sua busca contínua, estavam sensíveis aos sinais, tentando percebê-los, não queriam deixá-los escapar, estavam interessados naquilo que lhes parecia demasiado importante, e de fato era. Que lição! Não eram estes os gentios, os pagãos, os reprováveis ou réprobos? Não eram estes os merecedores das nossas censuras pelas suas práticas estranhas, pelas suas doutrinas estranhas, pela sua procedência tão suspeita? Mas, no entanto, são eles que estão percebendo aquilo que os demais parece não irão perceber. Estão buscando e, na sua busca, captam as evidências do revelar de Deus. Deus se revela e é percebido. E desta percepção, um encontro se produz. Conseguem notar a estrela, notar o seu valor diferenciado, notar que a estrela não é um fim em si mesmo, mas um sinal, uma placa. Ela é uma seta apontando para uma outra coisa, que muito a excede em valor e significado. E seguem, portanto, a estrela até encontrar este tesouro sobremodo precioso, que está na pessoa do Filho de Deus, o menino Jesus, em Belém, da Judéia. E deste encontro produz-se um sentimento intenso de alegria. Isto está registrado no versículo 10. Não é mera conjectura, é declarado pelo evangelista. Eles se alegraram. E não apenas isto, mas se alegraram com grande e intenso júbilo. É uma alegria muito forte. Eles estão sobremodo alegres ao encontrarem-se com este tesouro sobremodo precioso, presente dos céus, revelação de Deus, algo de valor muito distinto, muito diferenciado. Nunca houve qualquer coisa que a isto se assemelhasse. É maravilhoso por demais. E esta alegria que ora se opera em seus corações os move, os impulsiona, porque ela precisa transbordar de dentro deles e transborda na forma da adoração. Diz o verso 2, viemos para adorá-lo. Diz o verso 11, prostrando-se o adoraram. É inevitável. Eles, os de procedência suspeita, de práticas religiosas censuráveis, de convicções nada aprováveis, esses magos, título que em Israel teria necessariamente uma carga negativa, pejorativa. Esses magos do Oriente, estes pagãos, eles reconhecem a Jesus, se alegram com o seu advento, a sua chegada, e prostrados o adoram. Como é maravilhoso isto que se opera aqui. Parece que vemos cumprir-se aquela palavra que diz: veio para o que era seu ou para o seu povo, no entanto, os seus não o receberam, o seu povo negou-lhe lugar. Então, qual oferta generosa foi graciosamente facultado aos de fora. Este é um tema recorrente nos evangelhos. Ele prefigura de modo muito forte o prólogo do evangelho de João, mas permeia todos os outros, de capa a capa. O próprio Jesus, nas suas falas, refere-se a isto. Conta-nos, inclusive, numa parábola, que certo rei, muito alegre, promovia uma festa, bodas de seu filho,
E para esta festa, que envolvia muitos preparativos, uma celebração grande, ele convidou gente muito especial e querida. Mas os seus convidados, por motivos diversos e pífios, todos a uma declinaram do convite. Um presente lhes era dado, mas não o queriam receber. E então, aquele senhor ordenou aos seus servos que saíssem pelas encruzilhadas dos caminhos e buscassem quem encontrassem para ocupar lugar à sua mesa. Já que os primeiros declinaram do convite, o convite agora era estendido a outros. É assim que estes magos do Oriente se achegam no entorno do berço de Jesus, se alegram, o adoram. E a sua adoração não é meramente palavrório, frívolo e vazio, mas é ato concreto e expressão do seu reconhecimento de quem é o menino que diante dos seus olhos agora está. E trazem a ele, como expressão desse reconhecimento, objetos que ensejam a sua dedicação a ele. Objetos muito especiais e valiosos, como referidos no texto, no versículo 11. Ouro, incenso e mirra. Todos estes objetos têm um valor elevado nas tradições do mundo antigo e especialmente em Israel. E quando me refiro a valor elevado, não estou falando apenas de valor simbólico, espiritual ou coisas afins a estas, mas valor monetário também. São presentes muito caros e é por isto que, a despeito de em nenhum momento o Evangelho se referir a estas figuras como figuras reais, nas tradições e no imaginário popular sempre pensamos nos mesmos como reis magos, pois quem fora um rei poderia administrar presentes assim: ouro, incenso e mirra. Veja como cada um deles parece envolto num simbolismo especial e particular. Ouro. O ouro é o mais nobre, o mais precioso de todos os metais. O ouro está nas posses das figuras de mais elevada posição na sociedade. É indicativo de status e de poder. É algo muito próprio da nobreza, ou antes, da realeza. Não estaria o ouro ensejando-nos ser a figura do menino Jesus, uma figura real? Incenso. O incenso, nas tradições de Israel, ocupa um lugar muito peculiar. Ele faz parte dos ritos praticados no desempenho do ofício, da função sacerdotal. O sacerdote é quem administra o incenso, e a queima do incenso produz aromas que sobem aos céus e que fazem assim veicular ao trono de Deus as orações do seu povo. Incenso não estaria ensejando na figura do menino Jesus um sacerdote? Ou antes, o sacerdote definitivo, o sumo e definitivo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como nos fala a carta aos Hebreus? Mirra. A mirra possuía também um lugar específico dentro das tradições de Israel, pois era a ela que se recorria quando da preparação de um corpo para a sepultura. Não seria a mirra um componente poético e profético nesta trinca, na medida em que evoca o fato de que este mesmo que é nascido e acaba de chegar a este mundo é aquele que irá morrer por este mesmo mundo e pelas mãos dele?
ouro, incenso e mirra, realeza, sacerdócio e profetismo. Jesus, rei, sacerdote e profeta. Veja como, de alguma maneira misteriosa, mas profunda, estes estranhos magos do Oriente nos comunicam preciosas lições de fé e de devoção acerca desta revelação de Deus que se manifesta não apenas numa estrela, mas acima de tudo naquele para o qual a estrela aponta. Envoltos nesta atmosfera de mistério, de estupefação, temos a oportunidade de redescobrir na pessoa de Jesus e nos exemplos daqueles magos algo de poderoso para a nossa própria vivência espiritual. E assim, crescendo um pouco mais no conhecimento de Deus e de tudo aquilo que a Ele concerne, e em especial acerca do Evangelho e de Jesus, que é a salvação, continuemos a caminhada, pois, seguindo os passos do Mestre, sendo edificados no agir do Espírito Santo, para a glória do Todo-Poderoso. E em o nome de Jesus, prossigamos debaixo desta atmosfera natalina, vivenciando em nossos corações mais um Feliz Natal. O Sínodo do Rio de Janeiro esteve empreendendo uma campanha através da sua Secretaria de Ação Social para a arrecadação de donativos, com vistas a prestar auxílio às comunidades do sul da Bahia atingidas duramente pelo ciclone, conforme relatado nos meios de comunicação e sabido por muitos. A nossa igreja participou ativamente desta mobilização, com particular engajamento, levantando recursos e também ofertas em dinheiro para apoiar esta empreitada. E os recursos já foram entregues. Nós recebemos notícias desta remessa através do secretário sinodal de Ação Social, presbítero Maurício Buracesca, que fala ele mesmo sobre os resultados de todo esse mover. Acompanhe. Olá, meu irmão, minha irmã. Como eu falei na quinta-feira à noite, o material foi carregado e precisava vir aqui para a Bahia. E chegou. Nós estamos aqui em Itamaraju, aqui o material que você doou, meu irmão, minha irmã, através desse projeto do Sínodo do Rio de Janeiro. Então temos aqui todas as mercadorias e os donativos que você levou lá para o Mackenzie. Então queremos agradecer a você, meu irmão e minha irmã, por abraçar esse projeto. Queremos agradecer todas as igrejas que se envolveram, em especial também o Mackenzie, quem esteve nos ajudando, recolhendo os donativos e ajudando com frete. Queremos agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, por poder estender a mão a nossas igrejas aqui na Bahia que estão passando por dificuldades. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. No último dia 25 de dezembro, na noite de Natal, estivemos reunidos aqui no santuário como comunidade de fé, dando curso a uma belíssima tradição de nossa igreja, que é a celebração do culto das luzes. As famílias da igreja estiveram aqui representadas, vivenciando momentos marcantes de piedade e devoção dentro de uma atmosfera natalina sempre muito especial. Cantamos as melodias tradicionalíssimas do Natal, lemos os textos dos evangelhos que nos falam do nascimento de Jesus, meditamos sobre o sentido do Natal para as nossas vidas e ainda tivemos a oportunidade de acender as luzes do Natal, criando aquele ambiente que só mesmo no culto das luzes podemos vivenciar. Tudo isso ficou registrado em algumas fotos que você acompanha ao longo desta fala e que ilustram um pouco de tudo de maravilhoso que uma vez mais podemos recolher das mãos do Senhor neste santo lugar. Bendizemos a Deus por mais este momento vivido em nossa comunidade, agradecendo-lhe por
tudo que em amor tem feito por mim e também por você. Com a anuência do Conselho da Igreja e atendendo a demandas da nossa Constituição, o pastor estará entrando em gozo de férias parciais a partir do próximo dia 9 de janeiro. Um período de 15 dias de descanso, de refazimento de forças necessário a todos e ao pastor inclusive. Mas a igreja continuará sendo assistida através do nosso conselho, que está atento às demandas da comunidade e disponível para tudo que a ele chegar. E eu peço a você que durante esse período esteja em oração, para que verdadeiramente seja este um tempo proveitoso para o pastor e para a sua família, de maneira que ao final do mesmo possamos retomar as atividades com toda a propriedade, devidamente revigorados no agir do Espírito Santo e em nome de Jesus. No próximo domingo, dia 9 de janeiro, no culto presencial das 10h30, receberemos como pregador especialmente convidado o reverendo Tiago Silveira. Ele é um amigo desta nossa comunidade, onde já esteve presente em muitas outras oportunidades. É secretário executivo do Sínodo do Rio de Janeiro e ainda pastor efetivo designado na Igreja Presbiteriana da Ribeira, no presbitério da Ilha do Governador, ao qual pertence. Se você puder estar conosco, alegre-se desfrutando desta oportunidade, que é acolher ao ministro em amor e ouvir a palavra que nos traz da parte do bom Deus. Rogamos sobre o pastor renovadas bênçãos sobre sua vida, sua família e seu ministério, ensejando-lhe desde já toda a nossa gratidão. Chegando ao final desta celebração, quero lembrar a você que este domingo é um domingo muito importante, muito especial, pois é o primeiro domingo do ano que começa. E temos a oportunidade, portanto, de começar o ano da maneira certa, mais apropriada e salutar, eu diria, rogando a bênção de Deus para toda esta caminhada que vamos iniciar. Hoje, colocamos diante do Todo-Poderoso os nossos projetos pessoais, as metas que traçamos, os anseios e expectativas que nossos corações têm nutrido para 2022, fazendo na certeza de que o coração do homem planeja, mas a resposta certa é aquela que vem da parte do poderoso Deus. Assim nos ensina a Escritura, e é por isto que diante dele, em oração, colocamos agora todas estas coisas. E eu convido você, portanto, a este ato de fé. Feche os seus olhos mais uma vez, corações ao alto, nós vamos falar com Deus, rogando-lhe a sua bênção. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos por tudo isto que passou no ano de 2021 e fez parte da nossa experiência, da experiência das nossas vidas. Te bendizemos pelos dias doces e aprazíveis que pudemos desfrutar e que trouxeram ânimo renovado às nossas almas. Mas te bendizemos também pelos dias amargos e dificultosos, pois superando-os, tivemos ocasião de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento espiritual. Cremos que nada em nossas vidas se dá por força do acaso ou do destino. Muito pelo contrário. Cremos que as nossas vidas repousam seguras nas tuas mãos e que tu nos conduzes segundo um propósito santo firmado desde a eternidade, um plano bom, perfeito e agradável que vai se cumprindo para o nosso bem. Tu fazes com que
todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Ti e são chamados segundo o Teu propósito. E esta é a nossa convicção de fé. Assim cremos e temos testificado. Bendizendo-Te, portanto, pelo ano que finda, rogamos a Tua graça para o ano que chega. Que este ano de 2022 seja coberto pelas Tuas bênçãos, desde o início ao fim. Projetos, planos, metas, temos traçado estas coisas nos nossos corações, mas tão somente desejamos ver concretizarem-se aqueles que forem segundo o Teu querer, que forem do Teu agrado, que forem conforme o Teu desígnio santo, porque tão somente assim poderão produzir os doces resultados que almejamos para as nossas vidas e para as vidas daqueles que nos cercam. Dá-nos, portanto, Senhor, em todo este ano, a Tua direção segura, ó bom pastor das nossas vidas, para que a cada passo do caminho façamos as escolhas mais acertadas e recolhamos daí os bens mais valiosos, tanto da ordem material, quanto, acima de tudo, da ordem espiritual. Ajuda-nos, portanto, para que a nossa caminhada seja exitosa e que a nossa prosperidade, o nosso bom êxito aqui nesta terra, jamais sirva à nossa vanglória, mas, acima de tudo, a glória do Teu santo nome. Toca-nos, Senhor, e usa-nos, fazendo em todo este ano mensageiros da boa mensagem do Evangelho. Coloca em nossos corações um ardor renovado para com a causa do Teu reino, de maneira que em todo tempo estejamos empenhados em servir-Te, servindo à Igreja e ao povo que é Teu. E assim temos por certo que este será um ano abençoado e abençoador. Para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. E sabemos que, contemplados com a Tua graça, poderemos dizer que este será um feliz ano novo. Ouve a nossa prece, dá resposta ao nosso clamor, esta é a nossa petição. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ano Novo é o cântico de número 373 do Inário Novo Cântico. Nós o vamos entoar, dirigidos pela maestrina Helen Heise e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos, pois. Caminhando em todo bem.
convido você à oração final, a orarmos conforme aprendemos de Jesus com a prece do Pai Nosso. Feche os seus olhos, corações ao alto, mais uma vez, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.